O jogador Wendel da Rússia é um novo nome olhado pelo Palmeiras, velho conhecido, né? Porque volta essa especulação para substituir o colombiano Richard Rios. E falando no colombiano, a Roma aumenta a proposta pelo jogador e sua saída está mais próxima do que imaginamos. E ontem o Palmeiras empata com o Mirassol em pleno Allianz Parque e tendo sabe quem o melhor jogador em campo? O Richard Rios. Pois é, rapaziada, vamos falar desse empate fatídico do Palmeiras em pleno Allianz Parque. É brincadeira. Antes da gente começar esse vídeo, você já sabe de tudo, né? Verifica a sua inscrição no canal, o seu like é muito importante, você que é da casa, não esquece de fazer isso. E você que assiste pelo celular também, clica no botãozinho hypar, assim você ajuda muito o nosso trabalho por aqui, tá bom? Dito isso, vamos falar de Palmeiras. Nessa quinta-feira desanimadora pelo futebol apresentado nessa última quarta-feira. Vem comigo. Meu querido palestrino, vamos começar aqui falando aí de Palmeiras. E você tá ligado que quando eu não coloco nenhuma ilustração aqui é que o papo é sério que vem pela frente, né? E a gente não tem como ficar elogiando muito esse elenco do Palmeiras, porque vou te falar, hein, meu, tá complicado, tá difícil assistir o Palmeiras jogar bola, hein, seu Abel Ferreira? Pelo amor de Deus, hein? Me ajuda aí. Vocês saíram eliminados contra o Chelsea na Copa do Mundo de Clubes, um jogo muito questionável do Palmeiras. Este jogo contra o Mirassol dentro do Allianz Parque era para dar uma resposta para sua torcida, mas não foi o que a gente viu. E olha que vocês ainda pediram para adiar o jogo, hein? Para dar aquela descansada, aquela treinada, vamos dizer assim, e me faz essa pataquada que foi aí no Allianz Parque nessa última quarta-feira. E ó, quero trazer algumas informações interessantes aqui para vocês pensarem, tá? Alguns pontos que eu listei aqui que a gente vai comentar agora no vídeo, tá? O Palmeiras hoje fez aí o seu quarto jogo dentro do Allianz Parque e sabe quantos ele ganhou no Brasileirão? Nenhum. Palmeiras não ganhou nenhum jogo neste Brasileirão dentro da sua casa. Os jogos que a gente venceu como mandante foram na Arena Barueri, porque dentro do Allianz Parque o Palmeiras não venceu. E olha só, o Mirassol deu 4 finalizações no gol do Palmeiras e uma delas foi o suficiente para eles conseguirem empatar com o Palmeiras. Já o Verdão, estatística colhida diretamente lá do SofaScore, o Palmeiras deu 16 chutes a gol para conseguir colocar uma bola na rede. Então esses números são de fato preocupantes pra gente ficar pensando no Palmeiras, tá, gente? O ataque do Palmeiras não tem sido efetivo e não é de hoje, ó. Vários jogos o Palmeiras não tem apresentado aí bom rendimento no seu ataque. E a gente volta a falar, né? O melhor jogador do Palmeiras, destacando aqui alguns lapsos que eu tive dessa partida, que eu me recordo e coloquei aqui na minha lista. O melhor jogador do Palmeiras ontem foi o Richard Rios, era o único que ainda arriscava fazer alguma coisa, é o único que ia pra cima, que tentava quebrar a linha, que dava um passe certo e tá indo embora. Isso é pra deixar a gente depressivo, né? Porque o melhor jogador do Palmeiras contra o Mirassol e também um dos melhores no Mundial de Clubes, se não o melhor, está vazando deste elenco do Palmeiras. E agora vamos falar de alguns jogadores aí, né? Vitor Roque, cara, de novo, o cara me faz uma partida horrível, cara, horrível. Eu sou um dos caras aqui que defende o Vitor Roque, eu acredito que ele pode render, só que eu acho que o Vitor Roque ele tá muito nervoso, acho que tem alguma questão psicológica aí, ele já tava passando por isso lá no Barcelona. Ele é um jogador que ele pega a bola e ele quer partir pra cima e ele baixa a cabeça e vai, se tem companheiro pra ele tocar a bola pra fazer uma jogada ele não faz. Teve momentos de tomada de decisão do Vitor Roque na partida contra o Mirassol que... Olha, tinha hora que ele tinha que dar uma pica no gol, ele para, pensa, tal, e sempre olhando pra baixo, e chuta aí, o chute sai chamuscado. Então, o Vitor Roque, eu acredito que o peso tá sobre as costas dele. Inclusive, o professor Abel Ferreira fala que parece que ele joga com 80 quilos nas costas. Palavra do Abel Ferreira na coletiva de imprensa. Então, tá acontecendo alguma coisa com o Vitor Roque aí a mais, porque talento esse menino tem, tá, gente? Ele era comparado com o Endrick. Lá atrás, quando ele jogava no Atlético Paranaense, se a gente chegasse e falasse assim, olha, palmeirense,
O Endrick tá indo embora. Mas sabe quem vai ser o substituto do Endrick daqui a alguns anos? O Vitor Roque. Todo mundo ia estar feliz com o futebol que ele apresentou no Atlético Paranaense. Todo mundo ia falar, caramba, agora sim o Palmeiras foi pra cima de um substituto à altura. Sai o Endrick e entra Vitor Roque. Naquela época. Hoje tem alguns palhaços aí que fica chamando o cara de bagre. Gente, o Vitor Roque não desaprendeu a jogar bola, gente. Tem muita coisa envolvida. Esquema do Abel Ferreira pode estar prejudicando ele. Nervosismo pode estar prejudicando ele. O peso das redes sociais pode estar prejudicando ele. E é aquilo, né, cara? Jogar com a camisa do Palmeiras, que pra mim é a mais pesada do continente, tá pesando pra ele também, talvez, cara. Tá pesando. Eu acredito que o Vitor Roque pode sim entregar no Palmeiras, mas eu não passo pano não, cara. Vitor Roque, mais uma partida que ele faz que foi terrível no ponto de vista técnico do jogador. Já o nosso outro atacante, Flaco Lopes, que substituiu o Vitor Roque, ele entrou no segundo tempo para tomar um cartão amarelo, né? Foi isso. Não apresentou absolutamente nada. Aí os caras vêm falar aqui que eu tô perseguindo o jogador. Tá, então aponta pra mim aí nos comentários o que o Flaco Lopes fez no jogo de ontem. Não fez nada pra mim. Pra mim não fez nada. Ele entrou pra prejudicar o Palmeiras. Porque lá no lance idiota, o cara vai me dar uma bica na frente do árbitro, a bola pra fora, o árbitro vai lá e dá um amarelo pra ele. E como ele já tava pendurado, não joga contra o Atlético Mineiro no próximo domingo, né? Que beleza. E o Vitor Roque saiu aí, parece que meio machucado, ainda não saiu nenhuma informação de, sei lá, se ele vai ser desfalque. Mas o Vitor Roque saiu machucado, o Flaco entrou e me tomou amarelo. Então assim, a gente não tem um substituto até então pra jogar contra o Atlético Mineiro. Parabéns, hein, Flaco? Você tá de parabéns. Um cartão amarelo com idiota que você tomou aí. Vamos falar também do Felipe Anderson, que assim, primeiro tempo, cara, ele jogando improvisado, deixando muito claro o Abel e suas improvisações. Meteu o Felipe Anderson para jogar na ponta esquerda, sendo que tava com o Sousa aí. Qual que é o problema do Abel Ferreira de estrear jogadores, cara? Fala pra mim. Qual que é o problema desse cara? Ele tem que ficar fazendo improvisação. O Felipe Anderson joga na ponta direita, gente. E aí ele entrou com o Facundo, dessa vez ele acertou. Já vamos falar do Facundo. O Felipe Anderson até que ele fez aí improvisado na ponta esquerda, até que ele fez um jogo razoável no primeiro tempo, tá? Ele deu um chute no gol lá que deu uma desestabilizada no goleiro. A gente viu um Felipe Anderson dando arranques, né? Correndo e avançando, indo pra cima. Então o Felipe Anderson até que, né? Comparado com o Felipe Anderson que apareceu no Palmeiras até o momento, até que ele fez um jogo aí nota 6, 6,5, tá? Pra mim ele merece sequência nesse elenco do Palmeiras. Mas não improvisado, Abel. Pelo amor de Deus, Abel. Para de improvisar, Abel. Vamos fazer um feijão com arroz, velho. Não adianta você ficar colocando jogadores em posições que eles não rendem. E ó, e o próximo da lista que eu quero falar pra vocês aqui é do Facundo Torres, cara. Você vê, o cara entrou como titular do Palmeiras, jogando na sua função ali de ponta direita, teve alguns vacilos durante a partida, teve horas que eu tive mais impressão de que ele tava dobrando o lateral, né? Tava servindo aí ajudar o Mike na marcação do que propriamente ir pra cima dos adversários como um ponta direita, mas no momento que o Facundo Torres foi pra cima, saiu o gol do Palmeiras, gente, com assistência do Veiga. Entendeu? Entrada no facão, o Veiga foi, dá um calcanhar pra trás, ele me chuta a bola, vem meio chamuscada, bate no goleiro e a bola entra no gol. Então assim, ontem, uma melhor partida do Facundo Torres na minha visão, tá? Mas mesmo assim ainda você percebe que tem ali a visão do Abel Ferreira, obviamente sendo técnico, de colocar o cara pra marcar e ajudar o Mike, velho. O Mike, inclusive, que até fez uma partida interessante no primeiro tempo, mas no segundo também só arrumou falta contra a gente, né? Impressionante. Mas, enfim, o Facundo Torres estava na posição dele, vocês viram que ele rendeu, pra mim, pelo menos, na minha opinião, ele rendeu muito mais na ponta direita do que na ponta esquerda. Inclusive, o próprio atleta, em entrevista após o término do jogo, ele falou que pra ele é mais cômodo jogar na posição dele. Então assim, ele falou óbvio, que todo mundo já sabe. E o Abel continua improvisando alguns jogadores e, cara, sinceramente... Ai, eu já falei bastante do Abel aqui, eu não quero ficar me desgastando com isso. Vamos lá, outra coisa. Alguém justifica pra mim a titularidade do Rafael Veiga? Alguém consegue justificar isso pra mim aqui nos comentários? O que o Rafael Veiga tá jogando de bola pra ele ser titular do Palmeiras? Fala aí pra mim. O Maurício tem apresentado um melhor futebol que o Rafael Veiga desde o começo do ano, gente. Toda vez que o Maurício entra, sempre o Palmeiras ganha aí criatividade no meio de campo. Tudo bem que ontem entrou também, não ficou muito abaixo o Maurício, sendo muito sincero. Mas por que o Maurício é banco e o Veiga foi titular nessa partida? Alguém me fala aí.
Apesar de tudo, o Rafael Veiga ele deu uma assistência no jogo, né? Quando o Veiga, é importante isso aqui, né? Quando o Veiga saiu daquela encaixotada do Mirassol, quando ele começou a se movimentar mais, quando ele foi fazer o facão pra dentro, fazer uma função de quem sabe falso 9 entrando dentro da área, ele me dá aquela assistência pro Facundo Torres. Mas quando ele tá ali mais servindo pra marcar e ali encaixotado no meio, ele não consegue fazer nada. Então o Rafael Veiga morto dentro de campo, aí eu não sei se tem a ver com o jogador, não sei se tem a ver com o que o Abel passa pra ele fazer dentro de campo, eu sinceramente não sei, mas o fato é que é outra partida do Rafael Veiga muito abaixo no Palmeiras. Eu não sei por que ele foi titular, apesar de ter dado assistência pro Facundo, foi só, tá? Porque o Rafael Veiga não fez absolutamente mais nada no jogo contra o Mirassol. E aqui vem o desabafo pra vocês, né, cara? Assistir o Palmeiras tá desanimador, cara. Tá desanimador. É um time completamente apático dentro de campo, inconstante. Você não vê um brilho nas jogadas. A única jogada ontem do Palmeiras que a gente falou, opa, essa aí foi boa, que levantou a torcida, foi o lance do gol com o Facundo Torres. Bola trabalhada e tudo mais, a gente foi lá e fez o gol. Depois voltamos a ser aquele Palmeiras que a gente viu do Abel, né? Cruzamentos na área. O Everton, se não me falha a memória, foram 9 ou 10 bolas recuadas pra ele, que ele me pega a bola e dá um bicão pra frente, cara. Puta, é impressionante. E mata a jogada do Palmeiras e entrega a bola pro Mirassol, cara. O Palmeiras jogou esse Mundial de Clubes e não aprendeu absolutamente nada, velho. Você vê os europeus jogando bola, não querendo comparar em nível técnico, tá? Mas a forma que os caras jogam. Pô, saída de bola, pressão na saída de bola. Tanto os atacantes, quanto os meios-campistas, quanto os zagueiros e os laterais adiantam a marcação. Tá, sabe? É um time compacto que quando sabe sofrer o ataque do adversário, se fecha todinho, mas também quando tá lá na frente não fica recuado e deixa os adversários tocando a bola lá atrás. Não faz isso, entendeu? É um time muito dinâmico. O Palmeiras não aprendeu isso. Quando os jogadores adversários tá jogando contra a gente, o Palmeiras parece que tá 1-0 no placar, que nem foi ontem. Ah, deixa um pouco a bola com o Mirassol aí, vamos tentar administrar. Tomaram taca, foram lá e tomaram empate num gol de bola parada do Mirassol. Precisa aprender. Aí começa os balão pra frente, pra cima, pra lá, é chutão pra cá, é chutão pra lá, pra tentar resolver alguma coisa, vai no desespero, mas resultado tá aí. Apresentou mais uma vez um desespero, falta de criatividade e empata com o Mirassol dentro da sua própria casa, velho. Eu nem ouvi se no Allianz Parque teve vaia ou não, mas merecia vaia, velho. Vocês mereciam vaia. Vocês não estão jogando absolutamente nada. Outra coisa que pra mim tá prejudicando o Palmeiras, a gente não tem um esboço de time titular. Isso tá me incomodando muito, cara. Todo jogo o Abel Ferreira ele troca jogadores. Parece que esse negócio de administrar tempo em campo, fôlego do jogador, parece que entrou na cabeça do Abel de uma forma que ele não consegue ter um esboço, uma espinha dorsal de um time titular. Ora joga o Maurício, ora joga o Rafael Veiga, independente se estão jogando bem ou mal, tá? Ora joga Facundo, ora joga Felipe Anderson, ora joga Alain. Aí daqui a pouco, o próximo jogo, não duvido nada do Sousa ser titular, tomara que seja, né, na opção dele lá. Mas aí depois o Sousa entra no próximo jogo, aí depois vem uma nova rodada, o Sousa já não é mais titular, né? O Vitor Roque é titular, tem hora que o Flaco Lopes é titular. Não dá pra entender absolutamente nada, tá? Uma hora joga o Aníbal Moreno, outra hora joga o Emiliano Martins. Eu não consigo entender. E olha, já tá ficando cansativo, porque até agora, isso aqui vocês podem puxar nos jogos anteriores de outras equipes que foram campeãs, tanto do Campeonato Brasileiro quanto de Copas. Eu nunca vi uma equipe ser campeã trocando de jogadores assim como o Abel Ferreira troca, hein? Eu nunca vi. Apresentem pra mim aí pessoas que ficam rodando tanto o elenco dessa forma que foram campeãs. Apresentem um time aí pra mim, porque eu não me recordo. E o Palmeiras tá fazendo isso e já tá ficando bem irritante. Porque se a gente pede pra qualquer jornalista, especialista, qualquer cara pra escalar o Palmeiras, ninguém sabe quem é o time titular do Palmeiras. O único que a gente sabe é o Everton. O Everton é unanimidade nessa equipe. O resto, ninguém sabe quem vai jogar, tá? Então, tudo que passou pela minha cabeça ontem foram mais de R$500 milhões investidos pra quê? Pra gente empatar com o Mirassol dentro do Allianz Parque. É de caiu da bunda, né? Pra não falar aqui o que a gente quer falar, o português claro, porque, olha, brincadeira, cara. Assistir esse Palmeiras aí tá de sangrar os olhos.
Isso aqui é minha opinião como torcedor, né, indignado mais uma vez com mais um jogo abaixo do Palmeiras. É impressionante, cara. O Abel prometeu na coletiva que esse time vai melhorar. Você pode ter certeza, Abel, que nós vamos cobrar por aqui melhora desse time, como a gente já cobra, ó, há muito tempo atrás, tá? Com esse empate Palestrino, pra gente finalizar essa parte aqui, o Palmeiras chega aos 23 pontos e permanece aí na 5ª colocação do Campeonato Brasileiro. O Verdão volta a campo no próximo domingo, dia 20 de julho, às 17h30, horário de Brasília, para enfrentar o Atlético Mineiro, também no Allianz Parque. Ai, meu Deus do céu. Antigamente a gente falava para jogar no Allianz, mas agora eu tô torcendo pra gente voltar para a Arena Barueri, porque lá na Barueri a gente tá jogando melhor do que dentro do Allianz, né? Impressionante. E vamos ver, cara, vamos ver como é que vai ser a atuação desse Palmeiras aí. Porque, sinceramente, eu tô desanimadaço pra esse segundo semestre do Palmeiras, tá? Posta aí nos comentários, quero saber a opinião de vocês, quero saber se vocês concordam com o que a gente falou aqui, ou se vocês discordam, fica à vontade. Posta aí, tá? A gente vai dialogar no decorrer desse dia. Tudo que vocês comentarem, eu faço sempre um esforço pra estar respondendo vocês. E pra acabar de lascar, Palestrino, olha aí, ó. O que nós vamos falar aqui? Richard Rios e sua iminente saída do Palmeiras. Olha, vamos lá. Vamos relembrar o que tá acontecendo aqui. A Roma da Itália chegou a fazer uma oferta ao atleta, a primeira, né? Porém, o Palmeiras chegou a recusá-la de imediato. Contudo, Palestrino, o clube italiano não desistiu e segue aí muito interessado no volante palmeirense. De acordo com informações colhidas direto do Globo, o time da Itália formalizou uma nova proposta para Richard Rios. E no caso, a Roma ofereceu agora cerca de 31 milhões de euros, ou seja, passando aquilo que o Palmeiras quer pelo jogador. E na cotação atual, esses valores dá aí 200 milhões de reais aproximadamente, sendo 28 milhões fixos, né, que seriam 180,9 milhões de reais, e os outros 3 milhões em bônus, que daria hoje 19,3 milhões de reais. Ainda segundo a reportagem do jornal O Globo, o Palmeiras está analisando a oferta, visto que o clube precisa distribuir parte do valor com outras partes envolvidas, né? Como a gente já cansou de falar por aqui. O Flamengo, que é o clube formador do Richard Rios lá no futsal, empresários, né, e investidores detentores de fatias dos direitos do atleta. O Guarani também tá aí, né? O próprio Richard Rios tem os 10% que a gente já falou para vocês. Então, é uma verdadeira pizza aí esse contrato do colombiano. Em outras palavras, o Palmeiras e o staff do atleta procuram entender aí as possibilidades de viabilizar esse negócio. Tudo tá indicando que o futuro do Richard Rios vai ser na Roma, tá? O técnico Gasperini tá encantado com o jogador e tá fazendo das tripas coração lá com o time dele para efetivar, né, conseguir essa compra do Richard Rios. E tudo indica que o Palmeiras vai ceder, né? Principalmente agora, chegando aí aos valores pretendidos pelo Verdão. Não são os 30 milhões de euros que o Palmeiras queria fixos, mas a proposta ultrapassa os 30 milhões com os bônus que a gente falou por aqui, pelo menos essa nova proposta. E também um detalhe importante, ó, segundo o jornalista aí, o Diego Firmino, trago várias vezes aqui o que ele comenta, a gente repercute aqui também. A diretoria do Palmeiras, segundo ele aí, garantiu que poderá gastar aí entre 12 a 15 milhões de euros para trazer um substituto, né? Caso Richard Rios deixe aí o maior campeão do Brasil, e vai deixar, tá? Já deu cravo isso aqui para vocês. O Richard Rios não vai ficar no Palmeiras. Coloca aí nos comentários o que vocês acham disso tudo. O Palmeiras deve vender de fato o Richard Rios. A gente só tá aguardando a efetivação desse contrato, né, cara? Porque se tem uma certeza que a gente tem é que o nosso melhor jogador, pelo menos agora, né, nos últimos jogos, tem sido ele, e ele tá indo embora, né, cara? Mais uma para desanimar o Palestrino. Mas quem sabe essa de 12 a 15 milhões de euros aí nos anime, porque agora nós vamos falar de mais um nome que surge nos bastidores, né, como um possível substituto para o Richard Rios. E tá na sua tela, Palestrino, quem pode ser aí um novo substituto. E para mim esse aqui é o nome ideal. Todos que já foram especulados no Palmeiras, até mesmo melhor do que aquele que tem muito palmeirense querendo, que era companheiro do Aníbal Moreno lá no Racing, que agora me fugiu o nome do cara, mas dizem por aí, eu não conheço o futebol dele, mas dizem por aí também que é bom de bola. Mas para mim aqui, ó, aqui essa opção ainda é melhor. E com a iminente saída do colombiano, o Palmeiras, né, tem em seu scout substitutos, né, quem sabe, para compor o elenco do Palmeiras. E um nome que agrada bastante aos scouts, Palestrino, aí a comissão técnica também, é o nome do volante Wendel, atualmente no Zenit da Rússia.
Ele que já foi um tempo atrás aí alvo do Palmeiras, inclusive faltou isso aqui, ó, pro Flamengo concretizar o contrato, tá, dele para jogar no cheirinho carioca. Teve ali alguns embrólios e aí acabou não acontecendo, mas foi de muito interesse do Flamengo também, o Wendel. E ó, por detalhes ele não veio. O volante já esteve na mira do Palmeiras em outras oportunidades e tem características aí semelhantes à do Richard Rios. A negociação, porém, palestrinos, ela não é simples. O clube russo estipula valores entre 17 a 20 milhões de euros para liberar o volante Wendel. Ainda é importante dizer para vocês que não há conversas em andamento e qualquer avanço dependerá diretamente da concretização, né, do Richard Rios e sua saída do Verdão. O desejo de Wendel em retornar ao futebol brasileiro pode ser aí um grande trunfo para o Palmeiras caso decida, né, a diretoria ir para cima desse jogador. O atleta vê com bons olhos, né, a possibilidade de atuar novamente no Brasil, o que pode facilitar aí uma tratativa futura ao Verdão. O que vocês acham aí do Wendel? Um nome que já foi muito ventilado aqui no futebol brasileiro, não só no Palmeiras, tá? Já falei, o Flamengo quis a contratação dele um tempo atrás, não conseguiram. Eu acho que seria uma reposição à altura do Palmeiras. Pelo que eu tenho ouvido a respeito desse jogador, e faço a minha opinião com base, né, no que eu escuto por aí, porque eu, obviamente eu não assisto o campeonato russo, cara. Então eu não sei como é que o Wendel está atuando por lá. Mas segundo vários jornalistas, várias fontes na internet, esse cara aqui é muito bom de bola. Então, eu acho que seria muito interessante aí, né? Eu acredito que os especialistas sabem o que estão dizendo. Seria muito interessante trazer o Wendel para jogar no Palmeiras, ser o substituto aí. Quem sabe, de todos esses que a gente já falou no canal, o Wendel seja a melhor opção para o Palmeiras. Agora vamos ver se o Palmeiras vai para cima, né? Eu vou te falar, é um somebody love para contratar jogador. E aí, assim, demora. Às vezes vira aquela lambança danada, aquela novela que deixa todo mundo irritado. Às vezes não contrata. E quando contrata, acontece isso que a gente tá vendo agora. $500 mil investido, até um pouco mais que $500 mil, e o Palmeiras não consegue traduzir isso em qualidade técnica no campo. Aí eu já não sei se é treinador, eu não sei se é jogador. Cara, sinceramente, tá um melegrosê do caçarolê. A gente gastou pra caramba. E até agora, as únicas que eu teria feito, os únicos investimentos que eu teria feito seria, né, no Paulinho e no Vitor Roque. Emiliano chegou como uma aposta e também se enquadrou bem nesse elenco do Palmeiras, é verdade. O Facundo Torres eu não teria contratado, o Ramon Sousa eu não teria contratado. Então assim, Mikael eu não teria contratado. Então são jogadores que só subiram as cifras de contratações no Palmeiras, que até agora não demonstraram absolutamente nada. E também o Vitor Roque, que era um jogador que eu iria atrás, a verdade seja dita, até o momento também não entregou. O único até o momento que ainda está justificando o investimento é o Paulinho. No começo do ano eu faria no Vitor Roque e no Paulinho, sendo muito sincero para vocês a respeito de tudo sobre esses jogadores. Para mim, o Wendel pode ser aí uma aposta mais assertiva do que os outros que o Palmeiras anda observando, pelo menos o que diz as especulações no mercado. Posta aí nos comentários, palestrinos. Vocês podem ver que eu tô aqui desanimadaço com esse jogo de ontem contra o Mirassol. Duro fazer esse tipo de vídeo aqui, mas a gente tem que fazer, né? Ontem eu não consegui postar vídeo no canal por motivo de força maior, mas estamos aqui na tristeza, né? Aquele empate com sabor de derrota. Posta aí nos comentários, quero saber o que vocês acham do Wendel da Rússia, se vocês acham que ele seria um bom substituto para o colombiano Richard Rios. E dessa forma nós vamos terminando por aqui mais essa edição do nosso canal Notícias Meu Verdão. Quero agradecer demais aí a audiência de vocês no canal. Não esquece, Palestrinho, de verificar a inscrição no canal, o like, também o botãozinho aí no Hypart se você assiste a gente pelo celular. Eu vou ficando por aqui, sempre desejando para vocês que o Papai do Céu abençoe vocês com ricas bênçãos dos céus durante esta quinta-feira e durante toda a vida de vocês. E a gente volta num próximo vídeo para falar de Palmeiras, hein, velho? Olha, tá desanimador, né? Então, vejo vocês no próximo vídeo. Avante, palestra. Avante.